O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o terceiro gol na temporada em 5 jogos, o mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante, eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades, o que o pessoal do Jogo Aberto falaram, né, sobre esse grande jogo entre Ponte Preta e Corinthians, ou seja, na verdade esse jogo que tinha tudo para ser uma grande partida, porém com essa chuva ali acabou prejudicando demais, não só a Ponte, mas também o Corinthians. Foi um jogo bem amarrado, bem difícil, porém o Timão teve ali sobressair, né? Soube se sobressair em relação ao gramado ali, que tava com péssimas qualidades, quase impraticável. E numa jogada ali muito inteligente do Thales Magno, ele conseguiu limpar da zaga e bater forte no canto para garantir 3 pontos importantíssimos. Com isso, o Timão chega a 4 vitórias em 5 partidas nessa temporada de 2025. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. O link do Jogo Aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. De 1-0 da Ponte Preta, um campo impraticável. Lá no Moisés Lucarelli estava bem difícil por causa da chuva. E o Thales Magno tirou aquele coelho da cartola, acreditou no lance e definiu o jogo. 3 pontos importantes para deixar o clássico de lado. E agora pensar no final de semana e no Noroeste, Capelanes. Ontem você usou a palavra correta aqui, tá? O gramado impraticável e o próprio Thales Magno, que talvez tenha sido o grande personagem do jogo, ele deu uma entrevista no intervalo falando assim, cara, tinha tudo pra ser um jogo bacana, legal, tecnicamente falando, não dá pra jogar. Então acho que eu seria até, de certa forma, sei lá, covarde, injusto se eu fizesse qualquer análise criticando as duas equipes, porque a bola corria e ela parava. Pô, teve um lance dantesco no começo do jogo, que o Hugo pegou a bola, deu um tapa na frente, na lateral esquerda, a bola parou e deu um contra-ataque pra Ponte Preta. Mas aí... O próprio gol... O quê? Vai criticar o Hugo também. Não, pelo amor de Deus, qual a culpa que o cara tem, velho? Mas aí falta inteligência pra fazer a leitura de como está o campo. Chico, mas o campo tava ruim, Chico, pra todo mundo. Colocasse o Depay lá ia ter dificuldade, que é um cara monstro tecnicamente falando. Mas não daria o tapa na bola e foi passaria. preservado, provavelmente, Exato. por causa do gramado também. Com certeza. A minha questão aqui, em relação ao que eu vi do jogo ontem, as duas equipes com uma dificuldade gigantesca justamente por causa do mau tempo, do gramado. Eu acho que eles poderiam até ter esperado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, custava nada, já tá lá. Espera mais um pouquinho, tenta tirar, fazer uma varredura com a água pro lado e tentar jogar. O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o terceiro gol na temporada em 5 jogos, o mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante. Eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano, porque eu acho que é uma insanidade o Corinthians cogitar a possibilidade de contratá-lo. A gente está falando aí de mais de quê? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Todo o respeito que ele merece. Aproveita o menino agora que depois ele vai embora. Dá pra dizer, Ulisses, que ele é uma espécie de 12º jogador nesse time titular aí, que daqui a pouquinho vai se apresentar mais vezes? Demais hoje, hein? Brilhante. Estou resplandecente. Olha o olhar do pai. Deixa eu falar pro seu negócio. É o 12º. É isso. Ontem em Campinas, infelizmente, choveu demais também, né? Foi uma ajuda antes do jogo. A gente viu o gramado completamente encharcado, cheio de água, uma piscina. Mas o árbitro resolveu jogar e foi impraticável o jogo, né? Eu concordo com o Chico, o jogador tem que ser inteligente, ele sabe não estar a poça d'água, ele está vendo, ele está próximo, né? Então ele não vai rolar a bola, ele vai levantar essa bola para sair jogando, coisa que vários jogadores fizeram. Mas o Corinthians perdeu a chance de vencer a Ponte por 3-4-0. Perdeu gols incríveis. O gol mais perdido do jogo foi do Romero. O Yuri perdeu um, mas o Romero, cara, não, sem sacanagem. Sabe por que ele não fez o gol? Ele achou que ele estava impedido. Não tem essa, faz o gol, depois vai ver. Depois deixa a arbitragem verificar. Ficou olhando pro Bandeira. Mas assim, não dá para você analisar taticamente nada. Um time alternativo até do Corinthians, não é? E conseguiu 3 pontos, que é o importante. O Corinthians, fora o clássico, que realmente o São Paulo fez um 3-1 com autoridade, Chico, mas ele tem vencido suas partidas. É um time que mesmo ainda sem a força total, fazendo essa dosagem, dando oportunidades, por exemplo, ontem o Pedro Raul nem relacionado foi. A gente até comentava sobre isso antes aqui do programa. E era jogo pra ele, tá? Porque aí aquela bola que chega, que você se impõe na defesa adversária e faz o gol. O Ulisses tá me julgando aqui, mas eu digo, pelo aspecto do gramado, você aposta em bola parada, em bola aérea, um cara que faz pivô. Você sabe que ele melhorou? O quê? Por quê? O Pedro Raul deu uma melhoradinha. O quê? Fez pivô no último jogo, tabelou bola, foi legal. Acho Daqui a que pouco também, tem que jogar, vezes, até se o Corinthians quiser negociá-lo, Ulisses, ele tem que mostrar alguma credencial. Se quiser negociá-lo, precisa negociá-lo. Mas assim, tem que jogar. Se não jogar, não vai negociar. Mas pra mim, ontem, o jogador que fez a leitura correta do campo foi Félix Torres. Por quê? Porque ontem era um jogo de rebatida.
Não era um jogo para você sair jogando num passe curto. Tem um lance que é característico. Tem um contra-ataque da Ponte, ele antecipa o atacante da Ponte, qualquer zagueiro ali recuaria para o goleiro. Aí a bola morre na poça, gera uma bagunça toda. O que ele faz? Ele joga para a lateral. O Félix Torres ganhou todos os duelos, todas as disputas. Por quê? Porque era um jogo de rebatida. O Igor Coronado, por que ele não conseguiu jogar? E mesmo assim, ainda no primeiro tempo, tentou uma bola longa e dá um passe maravilhoso pro Yuri Alberto no ponto futuro, porque não dava para conduzir a bola. Então ele tentava uma bola longa. Assim, a análise técnica, tática do jogo ontem, ela inexiste. O Thales Magno se destaca por isso, porque ele dribla o zagueiro, a poça e tudo que vem. Não, ele levanta a bola, né? Ele não rola a bola. Ele vê que tem uma poça ali, ó. Ele faz o corte no zagueiro, ali para, aí levanta a bola. Ele levanta, a bola para, ele caixa. Pronto. Entendeu? Esse é o jogador inteligente, entendeu, Renata? Mas ele começou o ano muito bem, eu concordo com vocês. Ele é o destaque do Corinthians até agora e nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem. Inclusive, eu comentei com vocês ontem até no nosso grupo que eu colocaria antes o Thales do que o Romero no Clássico de São Paulo. Sim. Acho que o Ramon até demorou para fazer isso. Sgarbi, o Corinthians, independentemente dessa vitória que você comemorou muito do São Paulo no Clássico, para você tá bem encaminhado, promete para essa temporada, olhando até agora o que foi apresentado? Tá. Tirando qualquer brincadeira que a gente brinca muito aqui de lado, é lógico que tá. É um Corinthians que no ano passado termina em alta e esse ano também. É difícil fugir do que falaram meus amiguinhos, porque seria muito injusto aqui dar qualquer cornetada em relação ao jogo de ontem, né? Seria muito injusto. Então, cabe a mim elogiar também o Thales Magno, claro. O Thales Magno tem 22 anos, né? Ele começou muito bem voando no Vasco, aí foi para um futebol alternativo, que é o futebol americano, na MLS, aí volta para o Corinthians. É jogador para ataque no Brasil se destacando, minha opinião, tá? Eu penso isso, para um dia estar na Europa. Eu acredito muito nisso, eu acredito que na opinião dele também. É muito jovem, ainda tem a sua idade. 22 anos, é muito jovem e começou muito bem no Vasco. É um cara que no Corinthians esse ano está se mostrando muito útil. Vale estar, né? Ele começou bem no Corinthians também quando ele chega. Aí teve uma lesão, perdeu espaço, até porque o Yuri começou a voar, começou a jogar muita bola. Definiram a dupla ali. Claro, mas é um cara que pra mim pode brigar até por posição. E vocês não acham que com 22 anos não mereça pagar 72 milhões de reais? Não, é que o Corinthians é um time que tá devendo. Tem que negociar, gente, tem que barganhar. Não, o Corinthians vai tentar a prorrogação do empréstimo. O Corinthians vai tentar mais um tempo de empréstimo, que seria lindo. É uma vitória importante do Corinthians, até para buscar essa melhor campanha, né? Que é muito importante, é essencial no Campeonato Paulista para você decidir em casa depois. E o Corinthians está conseguindo ali brigar. Teve essa derrota para o São Paulo, claro, que foi a única derrota do Corinthians nos últimos vários jogos, né? São 12 jogos. E aí o Corinthians perde o jogo contra o São Paulo. Só que tá muito bem, cara. O Corinthians tá muito bem. Só que se o São Paulo ganhar um jogo que falta, é líder da competição. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Everton Guimarães. O líder no grupo do Corinthians é o Mirassol. O Mirassol tem 12 pontos também, igualzinho o Corinthians, e tem um saldo de gols bem superior. Então o Corinthians, ele tá com uma campanha legal, mas tá vendo um adversário no seu próprio grupo também fazendo pontos, Everton. Renato, tem empatados em tudo, né? Só no saldo que o Mirassol tá acima. Agora, a pontuação do Corinthians, Ronaldo me chamou aqui agora, quando o programa entrou no ar, lá 2 horas a menos. Ronaldo me chamou aqui e falou: enaltece aí, gordinho, que o Corinthians é o time que até agora, ainda falta um jogo aí, que é exatamente isso que o Ulisses destacou, se São Paulo ganha, passa e fica com a maior pontuação, que o Corinthians até agora é o time que mais pontuou entre os grandes da capital. Isso a gente tem que enaltecer, né? O Corinthians que terminou o ano passado muito bem, começa 2025 também muito bem. E interessante, Renata, porque o Mirassol, que muita gente a gente já iniciou o ano, né, com muita gente rebaixando o Mirassol num campeonato que nem começou ainda, que é o brasileiro. O Mirassol liderando o grupo, acho que é uma boa perspectiva. E o Corinthians acompanhando, com menos saldo, mas com todos os números parelhos ao Mirassol, de fato é para se comemorar, Renata, porque a virada do ano, a manutenção do trabalho, a manutenção do elenco, esse início, agora aparecendo, vocês estavam falando aí da questão do Thales Magno, né? Impressionante, é um jogador de recurso, de força, embora seja grande, jogador habilidoso, ganha muito no aspecto físico com ele, mas é um cara que decide, né? A inteligência dele no lance do gol, que inclusive deu a vitória e mais 3 pontos ao Corinthians para se assemelhar aqui em pontuação com o Mirassol no grupo, jogador de muitos recursos. Então, assim, acho que de fato o Ramon Dias tem que olhar com um pouco mais de carinho para o Thales Magno, viu? Um pouco mais de carinho, olhar o que responde em campo e menos para grife e história dentro do clube, se é que vocês me entendem. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco do que eles falaram, essa melhora do Corinthians já no começo do ano, lembrando, né, pra quem quer recordar aí
No último ano, o Corinthians venceu a primeira, se eu não me engano. Foi até aquele golaço do Romero na Neoquímica Arena. Depois perdeu 5 seguidas. Aí demitiu o técnico, chegou o Antônio Oliveira. Aí foi aquela bagunça toda. Na reta final já demitiu e contrataram o Ramon Dias para segurar o time do rebaixamento. É isso que o Corinthians conseguiu jogar um futebol inacreditável. Subiu. Conseguiu até uma vaguinha ali na pré-Libertadores. E agora já começa o 25, né? O ano de 2025, de uma maneira totalmente diferente, vencendo seus jogos. É claro, perdeu o clássico, beleza. Acontece perder um jogo, né? Porém, quando pega times ali inferiores, Corinthians sobra e dessa vez não foi diferente. Apesar do gramado bem ruim, como já foi citado aí pelos comentaristas. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado a todos. Valeu!